E aí, pessoal, vamos lá resolver algumas questões sobre campo elétrico 1, né? Questões mais acessíveis, questões que a gente precisa usar para se familiarizar com as fórmulas, né? Então, lembrando aqui que o nosso canal é Fisicando, carinhosamente chamado, aprendendo física de maneira direta e simples. É o que a gente tenta fazer. Vamos aí para a primeira questão, né? Primeira questão pergunta o que é campo elétrico, né? Campo elétrico é o quê? Aí o item A diz assim, é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço sob a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Então, muito bonito, né? Provavelmente essa daqui é a resposta certa, mas vamos olhar o item B. Uma grandeza física vetorial totalmente dependente de uma carga de prova. Jamais. A carga de prova ela é usada para a gente identificar a região onde está o campo elétrico. Item C, uma grandeza física que não mede a influência de uma certa carga que produz em seus arredores, jamais também. É equivalente, ou seja, o mesmo que força de atração ou repulsão, nada a ver. Então, realmente, tem A, que já está muito bonito, se consolidou como sendo a nossa resposta certa. Vamos para a questão 2. A questão 2 é só para a gente identificar a nossa fórmula, né? Então, a relação que pode ser estabelecida entre o campo elétrico e a força elétrica é dada pela seguinte equação. Força igual a KQ sobre D ao quadrado. Lembrando que a relação, tá certo? Entre campo e força. Então, essa fórmula aqui é a fórmula conhecida como aquela fórmula da lei de Coulomb, né? Que a gente vai medir a força de atração e de repulsão entre as cargas. No item B, campo, força e carga. Existe uma relação entre campo e força aqui? Existe. Então, tá aqui, item B. Mas vamos ver essa aqui. O item C, Q igual a N vezes E. Isso aqui é a fórmula que a gente usa para medir a quantidade de carga, onde o N é o número de elétrons, né, ou de prótons, e o E é a carga elementar, aquela 1,6 vezes 10 menos 19. E o item D é energia potencial, né, igual a KQ sobre D ao quadrado, sobre D, né? Então, não existe aqui uma relação entre campo e força elétrica, que é o que a questão está pedindo. Então, item B, bonitinho, vamos para a questão 3. Questão 3 está pedindo, assim, a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga Q pode ser calculada pela equação destacada abaixo. Está aqui. Isso é verdade que, né? Item A, o campo elétrico diminui se a distância diminui. Tá aqui a distância, tá aqui o campo. Elas são inversamente proporcionais se um aumenta, o outro diminui. Então, se o campo elétrico diminui, se a distância diminui. Não, o campo elétrico aumenta se a distância diminui. O item B, o campo elétrico aumenta sua intensidade se a carga for positiva, nada a ver. Item C, o campo elétrico diminui se a distância entre a carga elétrica aumenta. Campo elétrico e carga. Se a carga for maior, o campo elétrico vai ser maior, porque eles são diretamente proporcionais. E o item D, para calcular a intensidade do campo elétrico, não é necessária a utilização da constante eletrostática. Para calcular a intensidade do campo elétrico, não é necessária a utilização da constante eletrostática. A gente viu que aqui precisa, né, da constante, daqui é a constante. Aqui, quando eu fui ler o item C, acho que eu li errado, mas é assim, o campo elétrico diminui se a distância entre a carga elétrica aumenta. Eu acho que eu li, tipo, se o valor da carga elétrica aumenta. É o contrário, viu? Eu falei de distância. Se, tipo, aqui tem uma carga, né? E aí, se essa carga, ela for, ela estiver uma distância maior, como a distância influencia, a intensidade do campo elétrico diminui. Mas
Se esse campo elétrico, ó, diminui, se a distância aumenta, verdade. Então, aqui é o nosso item C. Vamos lá para a questão 4. Questão 4 diz assim: no vácuo com a carga elétrica pontiforme, Q igual a 4 microcoulomb, encontra-se fixa. Sabe-se que o valor da constante eletrostática se apresenta abaixo, está aqui. Com a intensidade do campo elétrico no ponto P a 0,2 metros da carga aqui. Vamos lá. Eu já coloquei o cálculo aqui e vou explicando aqui para você. Campo é KQ sobre D ao quadrado, né? Então, campo vai ser a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6, né? Lembrando que esse micro aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6, fique esperto nisso. A distância é 0,2 metros. 0,2 metros é a mesma coisa, né, que 2 vezes 10 a menos 1. Como está tudo em notação científica, eu achei melhor deixar em notação, certo? Mas você que sabe. Aí isso implica dizer o quê? Ó, 9 vezes 4 aqui, né? 36. Aí 9 menos 6, 3. Aqui a gente eleva ao quadrado 2, 2 ao quadrado é 4, e a gente multiplica aqui, né? Os expoentes aqui, multiplicando, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Faz a divisão, 9 vezes 10, aí aqui, ó, como é uma divisão, o que é que a gente faz com os expoentes? Subtrai, aí ficaria assim, ó. Opa, ficaria 3 menos 2. Só para o pessoal aí que ainda tem dúvida em notação científica. Menos com menos é mais, então 3 mais 2, 5. Por isso que o expoente aqui é elevado a 5, tá bom? Newton por Coulomb. Aí, ó, 9 vezes 10 elevado a 5. Item D. Beleza? Vamos para a questão 5. A questão 5 diz que o campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1 newton por coulomb. Calcule aqui a distância D, se refere ao valor desse campo, sabendo que a carga é menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. A constante está apresentada abaixo. Essa constante já é velha amiga de vocês, né? Você sabe que não muda. Isso aqui é só a unidade da constante, né? Porque tem que ser em newton, metro quadrado e coulomb. Vamos lá. Ó, como ele já dá o valor do campo, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai fazer campo, 9 vezes 10 menos 1, tá certo? Sim, a gente tem aqui o nosso campo, né? Campo elétrico, que é 9 vezes 10 a menos 1, igual a constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, sobre a distância ao quadrado. Mesma fórmula que a gente usou na questão passada, né? Campo igual a K, que é a constante, vezes Q, sobre a distância ao quadrado. Só para a gente relembrar. Então, só que aqui ele dá o campo. Aí ele dá a constante, dá a carga e ele quer saber a distância. Então, o que a gente faz aqui? Multiplica cruzando. Se multiplica cruzando, a distância sobe, né? E esse 9 vezes 10 a menos 1 desce. Aí, multiplicando aqui, 9 vezes 4, 36. Aí, 9 menos 6 dá 3. Como eu disse, a distância sobe, tá aqui. E o 9 vezes 10 a menos 1 desce, dividindo. Dividindo 36 por 9 vai dar 4. A gente já sabe que tem que colocar na raiz, né? Porque tá D ao quadrado. Então, vai ser raiz de 4 vezes 10, aí divisão de novo de notação científica. Ficaria 3 menos 1, então vai ficar 3 mais 1, no final das contas vai dar 4. Tira a raiz de 4, 2. E aqui, ó, quando a gente tem um número com expoente dentro da raiz, a gente divide o expoente com o 2 da raiz, que fica aqui invisível. 4 dividido por 2, 2. Então, 2 vezes 10 elevado a 2, que é a mesma coisa, né? Que 200 metros. Pronto, que é o item B. Beleza. Vamos para a questão 6. A questão 6 diz que uma carga elétrica pontiforme com carga 2 microcoulomb. Esse microcoulomb aqui, só lembrando que é 10
elevado a menos 3, né? É colocado em um ponto P do vácuo, fica sujeito a uma força elétrica de intensidade de 4 newtons. O campo elétrico nesse ponto tem intensidade de quanto? Aí tá aí. Campo é força sobre a carga, né? Essa também é outro formulazinho que a gente pode usar, que é aquela, né? Que relaciona o campo e força. Então, o campo vai ser 4, que é a força, sobre 2 vezes 10 menos 3, que é a carga. Divide 4 por 2, deu 2. Quando não tem nada aqui, é a mesma coisa que 10 aqui elevado a zero. É a mesma coisa que ser um zero aqui. Então, ficaria 0 menos 3. Estou falando do expoente aqui, tá? Menos com menos mais, então ficaria 3, positivo, que é isso aqui. 2 vezes 10 elevado a 3 é o quê? 2.000. Qual a resposta? Item D. Ok, vamos para a sétima. Sétima é teórica, fala sobre as linhas de força. Então, suponhamos dois condutores planos, paralelos e próximos. Se eles forem carregados com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos, as linhas de força são paralelas entre si e perpendiculares aos planos. E aí temos a figura, né? Então, a representação de um campo elétrico, nesse caso, é o quê? Uniforme, pontual, nulo ou perpendicular? Com certeza uniforme. Sempre que vier essas linhas de campo assim, ó, sempre no campo elétrico uniforme, eles vão ser representados por placas carregadas, uma positiva e outra negativa, e eles terão esses formatos aqui. Fique ligado, porque esse tipo de questão é uma questão teórica que é bastante cobrada em vestibulares, e aí no próprio Enem eu já vi questões parecidas com isso. Claro que eles colocam mais um enfeitezinho, mas a gente sabendo diferenciar já é muita coisa. Questão 8, ó, ou mais linhas de força aí, mais linhas de força importantes. A questão 8, sobre as linhas de força de um campo elétrico, é verdade que as linhas de força são reais e é uma forma de visualizar o campo elétrico, já que ele apresenta modo, direção e sentido distintos para cada ponto do espaço. Aí o item B diz assim: as linhas de força são sempre abertas, ou seja, não se fecham sobre si, elas sempre saem da carga positiva e entram na carga de sinal negativo. E a gente está vendo aqui, né? Elas são abertas mesmo e saem da positiva e entram na negativa. E tem se as linhas de força são sempre fechadas, não. Palavrinha aqui que deixa a questão errada, né? E também está dizendo que saem das cargas negativas, mais errado ainda. E o item D, as linhas de força sempre podem começar e terminar na mesma carga elétrica, jamais. Então, a resposta certa, item B. Opa! Quis fazer um negócio aqui, mas tem B, viu? Ficou meio feio, mas é isso mesmo. Vamos para a questão 9. Questão 9. No vácuo, a carga elétrica pontiforme, 2 vezes 10 elevado a menos 6, encontra-se fixa. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto P a 50 centímetros da carga Q? Vamos lá. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui, ó. 50 centímetros, se a gente dividir aqui os 50 dividido por 100, para transformar em metro, vai dar 0,5, né? 0,5 metros. Para transformar em notação científica, isso é 5 vezes 10 a menos 1, tá certo? Metros. Aí eu deixei e coloquei notação científica. Tá aqui a fórmula, como fala em distância, eu já sei que tem que ser essa fórmula aqui. KQ sobre D ao quadrado. A constante não é dada na questão, mas com certeza vocês já sabem que é essa aqui, 9 vezes 10 a nona. Então, o campo é igual a 9 vezes 10 a nona, que é a constante, vezes a carga, 2 vezes 10 a menos 6, e a distância ao quadrado, 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. 9 vezes 2, 18, 9 menos 6, 3, 5 ao quadrado, 25, multiplica aqui os expoentes, dá menos 2. Divide 18 por 25, dá 0,72, divisão, né, de notação científica, 3 menos 2, vai dar 5 positivo. Ajeitando aqui, ó, a gente vai ter esse númerozinho aqui. Como é que eu fiz isso, né? Multipliquei esse 0,72 por 10, 5 vezes, ou então você conta, né? Depois da vírgula, 7,
2. Já andei quantas casas? 2. E falta mais quanto para dar 5? 3. Então, eu completo com 0. Pronto. 72.000 Newton por Coulomb. É isso aí que dá o item C. Aí vamos ver a questão 10. Na 10, sobre uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 6, situada em um ponto P de um campo elétrico, atua uma força de intensidade de 50 newtons. O valor desse campo será igual a quanto? Mais uma questão relacionando campo e força. Então, campo é força sobre a carga, força é 50 newtons, a carga é 2 vezes 10 menos 6. Coloquei aqui, 50 dividido por 2 deu 25, a mesma coisa, não tem expoente aqui. Quando não tem, é porque esse número é elevado a zero. Então, 0 menos, aí menos 6, isso aqui vai dar 6 positivo. Então, expoente é 6 positivo. Coloco 25 e completo com mais 6 zerinhos aí. Pronto. Então, a resposta certa, item D. Pronto. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Reveja o vídeo novamente. Tente fazer no seu caderno as questões, né? Tenta rever aí alguns conceitos básicos de campo elétrico. E a gente volta a se encontrar nas próximas aulas. Beijão e até